Boa tarde, colegas deputadas e deputados, presidente, deputado doutor Jean. Prazer revê-los pessoalmente. Colegas, eu me inscrevi, quero aqui dialogar diretamente com as pessoas que estão acompanhando a TV Assembleia, aqueles que vão acompanhar pelas redes sociais. Eu quero trazer aqui dois temas que têm me preocupado muito, que a gente tem sido muito acionado na Comissão de Direitos Humanos, com uma série de denúncias, principalmente aqui da região metropolitana, mas são jovens negros vítimas de operações policiais. Isso não só cresce no estado de Minas Gerais, mas também cresce a resistência. As famílias estão cada vez mais, principalmente mulheres, chefes de família, têm denunciado essa situação gravíssima. Tem morrido muita gente, sim, por Covid. Infelizmente, as capas de jornais não negam, né? As capas de jornais estão parecendo trechos do Apocalipse. Como disse a deputada Ana Paula aqui há pouco, é fogo, é fome, desemprego, peste. Estamos, de fato, vivendo situações muito graves, mas o pior ainda é quem vive na periferia, aonde o Estado é o último a chegar com as políticas de assistência social, mas as políticas genocidas, que é a ausência de tudo e a repressão como resposta para a pobreza, nunca falta. Infelizmente, estamos sendo muito acionados para acompanhar as mães que não têm direito a ser mãe, que têm perdido os filhos por uma política de segurança pública que tem entrado nas periferias para matar. E essas mulheres que, durante essa semana, me procuraram, vários casos, e a gente tem trabalhado muito, buscando alternativas para dialogar com o governo do Estado. Não é uma ou duas vezes que eu já procurei o secretário de Segurança para trazer o olhar dessas mulheres que estão denunciando o não direito de ser mãe, de formar família, e o quanto a periferia ainda segue reprimida com a falta de políticas de assistência, de educação, de esporte. É muito bonito a gente ver os nossos jovens voltar para o Brasil com medalhas. Essa é uma realidade, e principalmente mulheres e mulheres negras, que têm se destacado no esporte. Nas Olimpíadas a gente vê esse resultado, mas o cotidiano, isso mascara um cotidiano que ainda é letal sobre o corpo negro. Então, eu quero trazer não só esse debate da segurança pública letal, que acompanha o cotidiano da vida das pessoas mais pobres, mas também trazer uma outra preocupação, que saiu, inclusive, hoje nos jornais. Infelizmente, a população privada de liberdade segue sofrendo uma negligência e omissão criminosa do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, alguns dados que a gente pode até questionar, porque não existe transparência ainda no site da Secretaria de Segurança, enquanto números de pessoas acauteladas que foram vacinadas. Eu chamo a atenção porque, e chamo isso de não negligência, é uma palavra até bonita, para dizer desse descumprimento de direitos fundamentais no Estado de Minas Gerais, que já em dezembro de 2020, nós aprovamos aqui na Casa uma lei que garantia, a Lei 23.787, que incluía, que trazia um rol de quem deveria ser vacinado prioritariamente. Nessa lei, nós fizemos uma emenda, uma lei de iniciativa dessa Casa, para garantir que os acautelados, e é importante dizer que é pessoas privadas de liberdade, as pessoas que estão no sistema prisional, mas também no socioeducativo, para que elas fossem incluídas na lista das prioridades. E até o momento,
são dados questionáveis que apenas 50% da população carcerária foi vacinada. Não só descumpriu, o governador Zema e o secretário de Justiça descumpriu uma lei estadual que garante às pessoas privadas de liberdade o direito de serem vacinadas antes, porque elas estão em situação não de comorbidade só, mas a situação de vulnerabilidade máxima, porque dentro do sistema prisional ainda há um número grande de pessoas que estão morrendo com tuberculose, com doenças de pele. E é importante registrar isso, porque nós estamos falando que a pena privativa de liberdade não é pena de morte. O sistema prisional tem que garantir minimamente dignidade para as pessoas cumprirem a sua pena, porque a pena é privá-la de liberdade e de direitos de ir e vir, não é pena de morte. Então, a condição de saúde dentro do sistema prisional, o que levou a poucos meses, mas um número alto de autoextermínio dentro da ala LGBT em Bicas, que já virou uma ala de autoextermínio, joga lá para as pessoas tirarem a própria vida, e o Estado até hoje não deu resposta para isso. Infelizmente, o Estado não cumpriu a lei estadual, mas também não cumpriu o Plano Nacional de Vacinação, que também previa a garantia de priorização da população carcerária. Hoje, o presídio no estado de Minas Gerais é, sim, um espaço onde, se a gente não denunciar, haverá um massacre, mortes por Covid, por falta de vacinação, que estava previsto em lei e no plano nacional. É um absurdo, porque o descumprimento de um plano estadual e de uma lei, de um plano nacional e de uma lei estadual, não gera nenhuma responsabilização para o governador. E só sobrecai sobre as famílias. São elas que estão vivendo torturadas nesse momento, sem ter resposta de como estão os seus entes que estão cumprindo pena no sistema prisional. E essa desculpa de não vacinar e de empurrar as doses de vacina destinadas para quem está acautelado, em situação mais vulnerável, e ser distribuída hoje. Hoje a gente já vê que a vacinação está avançando para grupos não prioritários. O descumprimento disso também gera um outro dano, que é o não retorno das visitas dentro do sistema prisional. Nós estamos aqui 1 ano e meio, que as famílias não têm direito, e as pessoas acauteladas não têm direito à visita, e as visitas não passam de 20 minutos. Isso num estado do tamanho do nosso, em que o governador fez questão de colocar os presos para circular e levar o vírus para outros presídios. Tem familiares que têm um ente preso e que ele está distante a quilômetros, 4, 5 horas de viagem. E quando essa mãe, maioria mulheres, idosas, que vão visitar seus filhos, seus netos, a visita não dura 20 minutos. Aí você fica 5 horas de viagem para participar de uma visita de 20 minutos. Nós estamos falando de algo que dói muito para as mulheres, e eu duvido que quem está me ouvindo aqui não tem um parente que também passou pelo sistema prisional, porque hoje a única resposta de um Estado que não investe em assistência é a repressão. E isso não responde aos problemas sociais. Como disse bem a deputada Ana Paula, lembrando os 15 anos da Lei Maria da Penha, nós avançamos muito com a Lei Maria da Penha no sentido de punir. Hoje já aumentou bastante o número de condenações. E isso não fez com que houvesse uma redução da violência e do feminicídio. E sabe por quê? Porque a política que vai reduzir a violência é a prevenção, é investimento em educação, assistência,
garantir às pessoas oportunidade de trabalho, oportunidade de estudar. Essa é a política que o governador Zema fecha os olhos e, com isso, só aumenta não só a violência doméstica, a violência dentro do sistema prisional, mas também a violência nos territórios em conflito no estado de Minas Gerais. Hoje, também participei da audiência no tribunal ali no Alto de Afonso Pena, acompanhando as comunidades quilombolas, lá de Matias Cardoso, nome de dono de escravo. Essa cidade tem um quilombo da Lapinha, que há anos vem lutando para ter direito a ficar na terra onde seus ancestrais construíram resistência, família e também a agricultura que mantém a comida na nossa mesa, né? Que é a agricultura familiar, né? Não é o agronegócio que alimenta a nossa mesa, né? Ele está lá só alimentando a soja para boi. Mas essa comunidade está até hoje, há anos, discutindo o direito de se manter numa terra que hoje virou parque. Às vezes, as respostas institucionais de proteção de território ignoram que quem protege os territórios já estavam lá. A comunidade de Lapinha está lá centenária nessa terra, no quilombo, e hoje, porque depois de eles protegerem, é uma terra protegida, que tem uma diversidade de bioma fantástico, isso aí no norte de Minas, né, deputado doutor Jean, sabe muito bem o que nós estamos falando, do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas, as riquezas que tem por trás dessa terra. Depois que anos de proteção, aí vira parque e quer expulsar quem protegeu a terra até hoje. Esse debate chegou no judiciário, mas, felizmente, nós conseguimos, com meio do Sejusp, garantir que haja diálogo e que as comunidades permaneçam lá, mas que a gente saia desse impasse com a garantia de permanência desses povos lá. Mas eles estão vivendo em situação muito precária, por não ter acesso ao rio, por não ter acesso a outras políticas, porque a terra está sempre em conflito. O conflito mata e só garante privilégio para poucos. Então, meu compromisso e o compromisso dessa Comissão de Direitos Humanos de acompanhar toda e qualquer denúncia no estado de Minas Gerais, e ainda há muito o que trazer aqui, porque eu falei da segurança pública, do ponto de vista de quem é usuário do serviço e é sempre visto como uma ameaça no Estado, né? Ser preto e pobre é uma ameaça para a segurança pública. Nós não somos uma ameaça e nós queremos ver todos e todas e todes vivos e felizes. E, para isso, nós precisamos de uma política que reconheça as diferenças e que trate as diferenças com respeito, com dignidade, com humanidade. Então, para finalizar, eu quero dizer também que a luta por direitos humanos passa também pelo compromisso com os profissionais que trabalham na segurança pública. Então, nós estamos aqui avançando na casa para garantir que haja uma política de atenção à saúde mental dos policiais, à saúde mental dos agentes de segurança pública. Porque uma segurança hoje que adoece as mães, que não impede elas de ter direito a luto, é uma política que também precisa de cuidado, porque por trás dessa política tem pessoas humanas. E meu compromisso é com todo e qualquer ser humano, para que a gente seja feliz e feliz com segurança. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Andréia. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Para circular e levar o vírus para outros presídios, tem familiares que têm um ente preso e que ele está distante a quilômetros, 4, 5 horas de viagem. E quando essa mãe, maioria mulheres,
idosas, que vão visitar seus filhos, seus netos, a visita não dura 20 minutos. Aí você fica 5 horas de viagem para participar de uma visita de 20 minutos. Nós estamos falando de algo que dói muito para as mulheres, e eu duvido que quem está me ouvindo aqui não tem um parente que também passou pelo sistema prisional, porque hoje a única resposta de um Estado que não investe em assistência é a repressão. E isso não responde aos problemas sociais. Como disse bem a deputada Ana Paula, lembrando os 15 anos da Lei Maria da Penha, nós avançamos muito com a Lei Maria da Penha no sentido de punir. Hoje já aumentou bastante o número de condenações. E isso não fez com que houvesse uma redução da violência e do feminicídio. E sabe por quê? Porque a política que vai reduzir a violência é a prevenção, é investimento em educação, assistência, garantir às pessoas oportunidade de trabalho, oportunidade de estudar. Essa é a política que o governador Zema fecha os olhos e, com isso, só aumenta não só a violência doméstica, a violência dentro do sistema prisional, mas também a violência nos territórios em conflito no estado de Minas Gerais. Hoje, também participei da audiência no tribunal ali no Alto da Afonso Pena, acompanhando as comunidades quilombolas, lá de Matias Cardoso, nome de dono de escravo. Essa cidade tem um quilombo da Lapinha, que há anos vem lutando para ter direito a ficar na terra onde seus ancestrais construíram resistência, família e também a agricultura que mantém a comida na nossa mesa, né? Que é a agricultura familiar, né? Não é o agronegócio que alimenta a nossa mesa, né? Ele está lá só alimentando a soja para boi. Mas essa comunidade está até hoje, há anos, discutindo o direito de se manter numa terra que hoje virou parque. Às vezes, as respostas institucionais de proteção de território ignoram que quem protege os territórios já estavam lá. A comunidade de Lapinha está lá centenária nessa terra, no quilombo, e hoje, porque depois de eles protegerem, há uma terra protegida, que tem uma diversidade de bioma fantástico, isso aí no norte de Minas, né, deputado doutor Jean, sabe muito bem o que nós estamos falando, do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas, as riquezas que tem por trás dessa terra. Depois que anos de proteção, aí vira parque e quer expulsar quem protegeu a terra até hoje. Esse debate chegou no judiciário, mas, felizmente, nós conseguimos, com o meio do Sejusp, garantir que haja diálogo e que as comunidades permaneçam lá, mas que a gente saia desse impasse com a garantia de permanência desses povos lá. Mas eles estão vivendo em situação muito precária, por não ter acesso ao rio, por não ter acesso a outras políticas, porque a terra está sempre em conflito. O conflito mata e só garante privilégio para poucos. Então, meu compromisso e o compromisso dessa Comissão de Direitos Humanos de acompanhar toda e qualquer denúncia no estado de Minas Gerais, e ainda há muito o que trazer aqui, porque eu falei da segurança pública do ponto de vista de quem é usuário do serviço e é sempre visto como uma ameaça no Estado, né? Ser preto e pobre é uma ameaça para a segurança pública. Nós não somos uma ameaça e nós queremos ver todos e todas e todes vivos e felizes. E, para isso, nós precisamos de uma política que reconheça as diferenças e que trate as diferenças com respeito, com dignidade, com humanidade. Então, para finalizar, eu quero dizer também que
a luta por direitos humanos passa também pelo compromisso com os profissionais que trabalham na segurança pública. Então, nós estamos aqui avançando na casa para garantir que haja uma política de atenção à saúde mental dos policiais, à saúde mental dos agentes de segurança pública. Porque uma segurança hoje que adoece as mães, que não impede elas de ter direito a luto, é uma política que também precisa de cuidado, porque por trás dessa política tem pessoas humanas. E meu compromisso é com todo e qualquer ser humano para que a gente seja feliz e feliz com segurança. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Andréia. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Para circular e levar o vírus para outros presídios, tem familiares que têm um ente preso e que ele está distante a quilômetros, 4, 5 horas de viagem. E quando essa mãe, maioria mulheres, idosas, que vão visitar seus filhos, seus netos, a visita não dura 20 minutos. Aí você fica 5 horas de viagem para participar de uma visita de 20 minutos. Nós estamos falando de algo que dói muito para as mulheres. E eu duvido que quem está me ouvindo aqui não tem um parente que também passou pelo sistema prisional, porque hoje a única resposta de um Estado que não investe em assistência é a repressão. E isso não responde aos problemas sociais. Como disse bem a deputada Ana Paula, lembrando os 15 anos da Lei Maria da Penha, nós avançamos muito com a Lei Maria da Penha no sentido de punir. Hoje já aumentou bastante o número de condenações. E isso não fez com que houvesse uma redução da violência e do feminicídio. E sabe por quê? Porque a política que vai reduzir a violência é a prevenção, é investimento em educação, assistência, garantir às pessoas oportunidade de trabalho, oportunidade de estudar. Essa é a política que o governador Zema fecha os olhos e, com isso, só aumenta não só a violência doméstica, a violência dentro do sistema prisional, mas também a violência nos territórios em conflito no estado de Minas Gerais. Hoje, também participei da audiência no tribunal ali no Alto de Afonso Pena, acompanhando as comunidades quilombolas, lá de Matias Cardoso, nome de dono de escravo. Essa cidade tem um quilombo da Lapinha, que há anos vem lutando para ter direito a ficar na terra onde seus ancestrais construíram resistência, família e também a agricultura que mantém a comida na nossa mesa, né? Que é a agricultura familiar, né? Não é o agronegócio que alimenta a nossa mesa, né? Ele está lá só alimentando a soja para boi. Mas essa comunidade está até hoje, há anos, discutindo o direito de se manter numa terra que hoje virou parque. Às vezes, as respostas institucionais de proteção de território ignoram que quem protege os territórios já estavam lá. A comunidade de Lapinha está lá centenária nessa terra, no quilombo, e hoje, porque depois de eles protegerem, há uma terra protegida, que tem uma diversidade de bioma fantástico, isso aí no norte de Minas, né, deputado doutor Jean, sabe muito bem o que nós estamos falando, do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas, as riquezas que tem por trás dessa terra, depois que anos de proteção, aí vira parque e quer expulsar quem protegeu a terra até hoje. Esse debate chegou no judiciário, mas, felizmente, nós conseguimos, com meio do Sejusp, garantir que haja diálogo
e que as comunidades permaneçam lá, mas que a gente saia desse impasse com a garantia de permanência desses povos lá. Mas eles estão vivendo em situação muito precária, por não ter acesso ao rio, por não ter acesso a outras políticas, porque a terra está sempre em conflito. O conflito mata e só garante privilégio para poucos. Então, meu compromisso e o compromisso dessa Comissão de Direitos Humanos de acompanhar toda e qualquer denúncia no Estado de Minas Gerais, e ainda há muito o que trazer aqui, porque eu falei da segurança pública do ponto de vista de quem é usuário do serviço e é sempre visto como ameaça no Estado, né? Ser preto e pobre é uma ameaça para a segurança pública. Nós não somos uma ameaça e nós queremos ver todos e todas e todes vivos e felizes. E para isso nós precisamos de uma política que reconheça as diferenças e que trate as diferenças com respeito, com dignidade, com humanidade. Então, para finalizar, eu quero dizer também que a luta por direitos humanos passa também pelo compromisso com os profissionais que trabalham na segurança pública. Então, nós estamos aqui avançando na casa para garantir que haja uma política de atenção à saúde mental dos policiais, à saúde mental dos agentes de segurança pública. Porque uma segurança hoje que adoece as mães, que não impede elas de ter direito a luto, é uma política que também precisa de cuidado, porque por trás dessa política tem pessoas humanas. E meu compromisso é com todo e qualquer ser humano para que a gente seja feliz e feliz com segurança. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Andréia. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues.